Você vendeu a minha vida por um vinhedo falido, mama? O som da taça se estilhaçando no mármore ecoou como um trovão nos corredores dourados da Vila Rosabella. O vinho tinto escorria como sangue entre as pedras claras. Serena Moretti, aos 24 anos, estava prestes a ser transformada em moeda de troca. E ninguém naquela casa parecia se importar. Modere o tom, Serena. A voz da condessa Lucrécia Moretti era gélida, elegante e afiada como uma adaga antiga. Você não faz ideia do que está em jogo. E você não faz ideia do que perdeu. Sussurrou Serena, as mãos trêmulas, o olhar fixo no retrato de seu pai acima da lareira. Papá nunca teria permitido isso. Seu pai morreu afogado em dívidas e orgulho. Leone Caravelli está nos oferecendo uma salvação. E você, minha cara, será o selo dessa paz. Leone Caravelli. O nome soava como uma ameaça velada. O herdeiro da família Caravelli era mais que um magnata do vinho. Era um homem construído entre rumores. Diziam que tivera um irmão morto em circunstâncias misteriosas. Que fechava acordos com um aperto de mão e silenciava inimigos com uma única frase. Um homem tão impenetrável quanto as cortinas de veludo que cobriam os salões dos Caravelli. E agora, esse homem seria seu marido. Serena afastou-se da mãe como quem foge de uma sentença e atravessou os salões com passos firmes, embora sua alma desmoronasse a cada passo. As paredes da vila, antes refúgio da infância, agora lhe pareciam uma prisão de ouro. Ao dobrar o corredor principal, deparou-se com ele. Leone Caravelli, em carne, osso e silêncio. Alto. Postura reta, como se o mundo inteiro devesse se curvar diante dele. Os cabelos negros penteados com precisão, o rosto talhado em mármore, belo, sim, mas frio. Aqueles olhos cinzentos não pediam permissão para olhar. Eles invadiam, tomavam, marcavam. Serena Moretti. O nome dela nos lábios dele soou como uma sentença. Ela cruzou os braços. Está satisfeito, Sr. Caravelli? Vai levar sua mercadoria no prazo certo? Mercadoria não. A resposta veio sem hesitação. Aliança. E diferente do que você pensa, eu também fui forçado a esse acordo. Serena arqueou uma sobrancelha. Não me faça rir. O poderoso Leone Caravelli, com uma arma apontada para a cabeça, ele se aproximou, um passo de cada vez, até que a distância entre eles não era maior que a largura de um segredo. A única arma apontada para mim agora, ele murmurou, os olhos descendo brevemente até os lábios dela, é a sua boca. E a sua vontade de me destruir. Serena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Odiava aquele homem. Mas algo dentro dela, talvez a parte mais perigosa, queria entender o que havia atrás daquela máscara de gelo. Porque Leone a olhava como se ela fosse a única tempestade capaz de derrubá-lo. Eu não sou uma peça de xadrez, Leone. Não vou fingir amor. Não vou sorrir para fotógrafos. Não vou usar seu nome com orgulho. Não espero que finja. Ele deu um meio sorriso, sombrio e cortante. Mas se vai lutar, lute direito. Dentro da minha casa. Como minha esposa. Nos meus termos. Antes que ela pudesse responder, ele se virou e desapareceu no corredor, deixando para trás o cheiro amadeirado de seu perfume e uma guerra prestes a começar. Serena respirou fundo. O coração latejava. O mundo que conhecia estava em ruínas. Mas se aquele casamento era inevitável, então Leone Caravelli que se preparasse para arder no altar com ela. Serena não teve escolha. Na manhã seguinte, foi obrigada a embarcar no carro preto que a levaria direto à propriedade dos Caravelli, uma mansão cravada entre vinhedos centenários e montanhas silenciosas, como se o mundo lá fora não tivesse permissão para entrar. A viagem durou 3 horas. O silêncio entre ela e o motorista durou bem mais. Assim que os portões de ferro forjado se abriram, Serena teve a sensação de estar cruzando a fronteira entre a liberdade e o cativeiro. O ar ali era diferente, denso, cheio de uma história que ninguém ousava contar em voz alta. A mansão Caravelli era feita de pedras cinza e sombras, com colunas imponentes e janelas altas que pareciam olhos atentos. Nada ali sorria. Na porta, Leone a esperava. Impecável. Inatingível. Bem-vinda ao seu novo lar, disse ele, sem entusiasmo algum. Chame como quiser. Para mim, é uma jaula de luxo. Ele não sorriu.
mas também não rebateu. Serena passou por ele sem olhar nos olhos. Seus saltos batiam com firmeza no mármore, como se desafiassem cada passo daquele destino forçado. O interior da casa era majestoso, mas sem calor. Arte barroca, móveis antigos, paredes carregadas de retratos sombrios, uma galeria de fantasmas com sobrenome Caravelli. Na escada, uma mulher os observava. Essa é minha irmã, Bianca, disse Leone, com certa relutância. Ela vive aqui desde o acidente. Bianca era bela, mas seus olhos tinham um vazio estranho. Não falou nada. Apenas desceu um degrau, depois voltou. Como se a presença de Serena a incomodasse. Mais tarde, já sozinha no quarto que lhe fora destinado, frio, imenso, com cortinas pesadas e uma cama em que jamais havia de descansar em paz, Serena abriu uma das gavetas do criado mudo. Havia ali uma carta antiga, dobrada às pressas, manchada por algo que poderia ser vinho, ou sangue. Ele não é o que parece. Cuidado com os sorrisos contidos. A herança vem com um preço. E alguém sempre paga. O papel tremia em sua mão. Naquela noite, Leone bateu à porta. Não pediu permissão para entrar. Você foi vista andando pelos corredores do sul. São áreas restritas. Eu moro aqui agora, lembra? Ou minha presença é só ornamental? Aqui, Serena, tudo tem um motivo para estar onde está. E tudo que se move sem controle precisa ser vigiado. Isso foi uma ameaça? Isso foi um aviso. Ele a encarou por um longo tempo. E uma pergunta. Ela arqueou uma sobrancelha, desafiadora. Que pergunta? Por que você não está com medo de mim? O silêncio entre eles foi quase poético. Serena se aproximou devagar. O olhar dela era uma brasa em meio ao mármore frio daquele quarto. Porque o que me assusta não é você. É o que eu começo a sentir quando te olho por tempo demais. Leone ficou imóvel. Um músculo de seu maxilar se contraiu. Mas ele não respondeu. Apenas se virou e saiu. A porta fechada atrás dele não abafou o que crescia entre os dois. Não era amor. Ainda não. Era outra coisa. Mais perigosa. Serena não sabia o que era mais incômodo, a frieza da casa ou o calor que sentia cada vez que Leone entrava em um cômodo. Nos últimos dias, ele havia mantido uma distância estratégica. Aparecia em horários improváveis, sempre silencioso, sempre observador. Mas naquela tarde, algo mudou. Uma tempestade caiu sobre os vinhedos, e a mansão escureceu como um segredo que perde o controle. Leone apareceu na biblioteca quando Serena menos esperava. Achei que esse cômodo era restrito, disse ela, sentada no parapeito da janela, uma taça de vinho nas mãos. Só quando se está procurando o que não deve. E se eu estiver? Então talvez tenha mais de mim em você do que pensa. Ela não respondeu. Havia uma chama ali, silenciosa, crescendo. O silêncio entre eles era feito de olhares que duravam segundos demais, de respirações que não sabiam como se manter neutras. Quando Serena se levantou para sair, Leone a impediu, segurando seu pulso com delicadeza inesperada. Você me desafia o tempo todo, ele disse. Mas tem medo de mim quando estamos perto demais. Eu não tenho medo de você, Leone. Tenho medo do que começa a não fazer sentido aqui dentro. Ela tocou o peito, onde o coração batia mais rápido do que devia. Ele a soltou. Mas não recuou. Então me diga que não quer isso, murmurou. Me diga que não pensa em mim quando fecha os olhos. Serena tentou abrir a boca, mas nenhuma palavra saiu. Havia raiva. Havia mágoa. Mas havia também um desejo que ela já não conseguia fingir que não existia. E foi ali, entre estantes empoeiradas, que o silêncio explodiu. Leone a puxou pela cintura com firmeza e urgência contida, e ela cedeu, talvez por raiva, talvez por necessidade. Seus lábios se encontraram em um beijo que começou tenso, quase cruel, mas se tornou algo mais lento, quente, familiar. Como se os dois tivessem se beijado em outra vida, mas esquecido como continuar. As mãos dele subiram pelas costas dela, percorrendo com reverência o tecido leve do vestido. Serena enlaçou o pescoço dele, sentindo o gosto do vinho ainda nos lábios. O beijo foi interrompido apenas quando o ar se fez necessário, e mesmo assim, nenhum dos dois se afastou. Isso não muda nada, disse ela,
com a voz falha. Não precisa mudar. Só precisa acontecer. Ela não queria admitir, mas algo nela queria mais. Queria entender aquele homem. Queria descobrir o que havia atrás dos olhos cinzentos. Porque ele parecia carregar culpa em silêncio, e porque seus toques tinham a mesma urgência de quem está prestes a perder tudo. Naquela noite, Serena não dormiu. Na manhã seguinte, Leone a esperava no jardim, com um bilhete em mãos. Prepare suas malas. Vamos sair da cidade. Para onde? Ele a olhou por um instante. O vento balançava os cabelos dela. E havia algo de diferente em seus olhos. Para onde ninguém vai fingir que isso não está acontecendo. A estrada que cortava as colinas era silenciosa, serpenteando entre vinhedos selvagens e oliveiras antigas. Serena observava pela janela enquanto o carro se afastava da mansão Caravelli. Pela primeira vez desde o anúncio do casamento, ela sentia liberdade. Ou quase isso. Para onde estamos indo? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Ravelo, respondeu Leone, sem tirar os olhos da estrada. Uma das propriedades mais antigas da minha família. Não tem seguranças. Não tem câmeras. Só a gente. Isso é um aviso ou uma promessa? Ele sorriu de canto. Mas não respondeu. Chegaram no fim da tarde. A casa era menor, mas encantadora. Paredes de pedra cobertas por eras, janelas abertas para o mar, uma varanda com cortinas que dançavam com o vento. Não havia criados. Não havia protocolos. Era um lugar onde máscaras pareciam derreter aos poucos. É aqui que você se esconde do mundo? Serena perguntou, ao entrarem. Não. É onde o mundo esquece que eu existo. A tensão entre eles era diferente agora. Não havia mais apenas o choque de vontades. Havia desejo contido, e algo mais íntimo, curiosidade. Fascínio. Naquela noite, Leone preparou o jantar. Não esperava que você soubesse cozinhar, ela disse, surpresa, observando cortar tomates com precisão. Quando se vive cercado de silêncio, aprende-se a ouvir o barulho das próprias mãos. A frase a atingiu como um sussurro confessional. Serena viu, por um instante, a sombra atrás do homem, não o magnata, não o herdeiro temido, mas alguém quebrado de um jeito que nunca foi consertado. Depois do jantar, eles ficaram na varanda. A noite estava morna, o cheiro de lavanda e sal misturava-se ao som distante das ondas. Leone se aproximou em silêncio, parando atrás dela. Serena podia sentir o calor do corpo dele sem que ele sequer a tocasse. Você ainda acha que tudo isso é uma prisão? Ele perguntou, baixinho. Não. Ela virou-se lentamente. Acho que é um labirinto. E eu ainda não decidi se quero escapar ou me perder aqui dentro. Leone a segurou pelo queixo, os olhos mergulhados nos dela. Não havia mais resistência. O beijo dessa vez não foi urgente. Foi lento, profundo. Uma descoberta. As mãos de Serena correram pelos ombros dele, os dedos sentindo a tensão contida nos músculos. Leone encostou a testa na dela, respirando contra sua pele. Eu devia manter distância, ele sussurrou. Mas você me puxa, mesmo quando tenta me empurrar. Talvez porque você saiba que eu sou feita de fogo. E você passou a vida inteira se escondendo das chamas. Leone a pegou pela cintura e a carregou até o sofá antigo sob a luz baixa do lampião. O beijo se aprofundou, as mãos se tornaram mais ousadas, os corpos buscavam consolo e provocação ao mesmo tempo. Não era amor ainda. Mas era a primeira vez que Serena se permitia sentir sem controle. Mais tarde, deitada ao lado dele, envolta apenas no lençol e no próprio silêncio, ela ousou perguntar: por que você aceitou esse casamento? Leone ficou alguns segundos em silêncio. Quando respondeu, a voz era quase um segredo. Porque a única maneira de manter você viva era te prender a mim. Ela o encarou, tensa. Do que você está falando? Mas Leone já havia fechado os olhos. E Serena entendeu, no fundo da alma, que havia uma ameaça pairando entre eles. Algo que ainda não tinha nome, mas que não tardaria a se revelar. Acordou com o toque leve da brisa entrando pela janela, os lençóis ainda bagunçados da noite anterior. Serena vestiu a camisola de seda e desceu as escadas antigas da casa de Ravelo, os pés descalços ecoando sobre a madeira.
Leone não estava. Sobre a mesa da cozinha, uma xícara de café ainda quente e um bilhete rabiscado com pressa. Volto antes do anoitecer. Não saia da casa. L. Ela bufou. Mandar, ordenar, sumir. É tudo que ele sabe fazer. Mas havia algo naquelas palavras que a incomodava. A caligrafia estava tremida, diferente do usual. Como se tivesse sido escrita com pressa ou medo. Tentando ignorar a inquietação, Serena subiu até o sótão. A casa era antiga, cheia de cômodos que pareciam esconder histórias demais. Entre caixas empoeiradas e móveis cobertos por lençóis, encontrou um baú de couro escuro. Tinha o brasão da família Caravelli. Dentro, cartas antigas, fotografias amareladas, recortes de jornais estrangeiros. Um deles chamou sua atenção. Herdeiro desaparecido na noite da tragédia. Corpo jamais encontrado. A família Caravelli recusa-se a comentar. O nome estampado no alto da página fez seu coração parar por um instante. Matteo Caravelli. Ela nunca tinha ouvido Leone falar de um irmão. E ainda assim, ali estava ele, nos recortes, nas cartas. Em uma das fotos, Matteo aparecia sorrindo ao lado de Leone. Eram idênticos, exceto pelo olhar. No verso da imagem, uma frase escrita à mão. Ele sabia demais. Serena sentiu o estômago revirar. Naquela mesma noite, Leone voltou. Suas mãos estavam sujas de terra. O olhar, distante. Onde você esteve? Ela perguntou, encarando-o. Resolvi assuntos. Nada com que precise se preocupar. Você tem um irmão? Leone congelou. O silêncio se tornou tão denso quanto o vento que soprava lá fora. De onde tirou isso? Do sótão. Ela ergueu a foto. Por que ninguém fala sobre ele? Leone pegou a imagem das mãos dela e a rasgou ao meio. Porque ele está morto. Não parece estar. Ela retrucou, firme. Parece ter sido apagado. Ele se aproximou. A tensão entre eles era mais cortante que qualquer briga. Mas dessa vez, não havia desejo no olhar de Leone. Havia algo mais escuro. Você não entende. Ainda não. Mas está se aproximando de coisas que não devia tocar. Então me faça entender. Leone hesitou por um instante. E então disse. Ele era meu irmão. Meu melhor amigo. E foi morto porque tentou proteger algo que não devia existir. Serena arregalou os olhos. O quê? Ele não respondeu. Naquela madrugada, Serena não conseguiu dormir. A casa parecia mais fria. As sombras, mais longas. O som do mar soava como um sussurro de alerta. E quando foi até a cozinha beber água, encontrou algo estranho sob a porta da frente. Um envelope preto, sem remetente, com seu nome escrito à mão. Ela o abriu com dedos trêmulos. Dentro, havia apenas uma única frase, escrita em letras finas, quase ilegíveis. Você não vai sobreviver à verdade. E então, uma batida. Fraca. Lenta. Do lado de fora. Serena se virou, o coração disparado, os olhos fixos na escuridão da varanda. Mas não havia ninguém. A não ser a silhueta de um homem parado sob a luz da lua. E ele não era Leone.